Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para a mensagem de hoje, que tem por título O Erro dos Outros. Com certeza você já ouviu falar dos fariseus, um grupo de pessoas muito preparadas e influentes, mas que nos dias de Jesus estavam mais preocupadas em criar regras, criticar e condenar. Não eram capazes de enxergar os próprios erros. Foram até chamados de sepulcros caiados. Tamanha a falsidade que acabavam representando. Mas parece que alguns representantes deles ainda continuam por aí, provocando sérias crises nos ambientes profissional, na família e até na igreja. Observe quantos casamentos terminam porque o marido e a mulher se acusam mutuamente. Só conseguem enxergar o erro do outro sem reconhecer as próprias falhas. Na igreja, há quem julgue e critique a postura, o descuido com os princípios ou o posicionamento de outra pessoa, sem notar que tem problemas tão sérios ou piores em outras áreas da vida. Outros defendem seus pontos de vistas, por mais corretos que sejam, criticando a opinião alheia duramente. Com razão, alguém disse, usando um simples jogo de palavras, que normalmente o problema não é o problema, mas o problema é como se trata o problema. Muitas atitudes são piores que o problema em si. Qualquer que seja o procedimento de outros, devemos representar a Cristo, fazendo o que ele faria em circunstâncias idênticas. O segredo do nosso êxito está em que o revelemos o mesmo Espírito. Você sempre vai conquistar mais com os joelhos no chão do que com a língua, e ajudar muito mais com seus conselhos e orações do que com suas críticas e acusações. Isso não significa ignorar problemas reais que estejam afetando famílias ou igrejas, mas apenas agir da maneira certa. A escritora cristã Ellen White orienta: os soldados de Cristo talvez nem sempre revelem perfeição em sua marcha, mas as suas faltas não devem suscitar da parte de seus companheiros palavras que debilitem, e sim palavras que fortaleçam e que os ajudem a recuperar o terreno perdido. Mensagens Escolhidas, livro Mensagens Escolhidas. Prepare-se mais com os seus erros do que com o erro dos outros. Seja misericordioso e paciente em seus relacionamentos. Procure agir com os semelhantes do jeito que Deus age com você. A Bíblia nos diz lá em Mateus 7, verso 3, Jesus disse: porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, antes de ver o defeito do outro, nós precisamos ver o nosso. Porque se existe uma coisa difícil na nossa vida, é assumir os nossos próprios erros. Mas Jesus, ele nos ensina que nós precisamos olhar primeiro para nós, para poder olhar para as pessoas, olhar para os outros. Porque o que o meu irmão é fraco e eu sou forte, mas existe alguma coisa que eu também sou fraco. E então, nós precisamos olhar para Cristo. Lembre-se dessas 4 letras. OQJF. O que Jesus faria no meu lugar? Então, meus amados, vamos aprender a ter o olhar de Jesus, a olhar como Jesus olhou para as outras pessoas, não com críticas, com acusações, apontando o erro do nosso irmão. Porque enquanto tem um dedo apontando para lá, tem 4 apontando para nós. Então, nós precisamos saber, nós precisamos ter a consciência que nós também somos defeituosos. E não podemos estar apontando o erro dos outros. Nós temos que orar pelo nosso irmão. Nós temos que ajudar o nosso irmão, ao invés de acusar. Quem é o acusador?
Satanás, né? Então ele é quem é o acusador. E quando nós estamos nessa condição de acusador, nós estamos na condição de Satanás, né? E então nós precisamos ser parecidos com Cristo. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Foi para que nós fôssemos seguidores dele e não seguidores do inimigo de Jesus. Que você possa meditar hoje nessa mensagem. Se você tem o hábito, né, de criticar, de acusar, antes de ver, já começar a julgar, nós não podemos julgar sem conhecer, né? Então precisamos conhecer primeiro, precisamos ver de perto a coisa para poder sair falando. E lembre-se, Jesus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Isso significa falar menos e ouvir mais. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, meu Deus, por nos ensinar a não criticar as pessoas, a não julgar, mas ter um coração manso e humilde, que possa olhar para o nosso irmão como o Senhor olhou. Meu Deus, nos ensina a ser essas pessoas que tenham mais misericórdia do outro. Pai Santo, que Teu Espírito Santo venha nos capacitar, porque somos fracos, somos falhos, pecadores, mas que o Teu Espírito Santo venha nos moldar e nos ensinar a olhar com os Teus olhos, a falar as Tuas palavras, a pensar como o Senhor pensa e a agir como o Senhor age, andar como o Senhor andou. Que a Tua paz venha habitar nos nossos corações nesse dia e que nós possamos fazer a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe.